Turma, tudo certo por aí? Vê só, nessa aula aqui a gente vai aprender um pouco sobre o pretérito indefinido, mas não o pretérito indefinido de modo geral, mas os verbos irregulares, certo? Claro, eu vou aqui lembrar um pouquinho o que é o pretérito indefinido, mas minha pretensão nessa aula é dar um maior enfoque, um maior destaque aos verbos irregulares, certo? Desse tempo aí. O pretérito indefinido, ele nada mais é do que o pretérito perfeito do português, certo? Ele é, em português, o pretérito perfeito. Só que em espanhol a gente chama de pretérito indefinido porque tem outro tempo que também tem uma relação muito grande com o pretérito perfeito, mas que eu vou explicar em outra aula, que é o pretérito perfecto, ou pretérito perfeito composto. Nessa aula a gente vai ficar com esse, que é um tempo simples, ou seja, a gente usa apenas um verbo ao conjugar, ao formar esse tempo, certo? Ele expressa ações concluídas, ações acontecidas, acabadas, em um tempo que também já acabou, em um tempo já concluído. Ou seja, é um tempo que não tem mais relação com o momento em que eu estou falando, o momento agora. Então, o pretérito definido ele expressa ações concluídas em tempos concluídos. Certo? Por exemplo, ontem, mês passado, ano passado, são tempos em que já acabaram. É diferente se eu digo, por exemplo, hoje, né, agora, esta semana, este mês, este ano. Nesses casos, o tempo ainda tem relação com o meu presente. Este ano, por exemplo, ainda está acontecendo. Então, com o pretérito definido, a gente não usa com esses tempos que ainda estão acontecendo, apenas com tempos que já se concluíram. Ontem, mês passado, ano passado, enfim. A gente via que no pretérito indefinido dos verbos regulares, a gente fazia o quê? Aquela velha história. Pega o verbo, por exemplo, aqui eu tinha amar. Então, eu pegava amar e tirava o ER. O que sobrou, a M é o radical. Mesma coisa eu fiz aqui com cantar, bailar, nadar, olvidar, hablar. Tirei o AR e o que sobrou é o radical. O que é que eu faço? Pego o radical e acrescento essas terminações, se o verbo terminar em AR. Então, por exemplo, yo amé, tú cantaste, él bailó, nosotros nadamos, vosotros olvidasteis, ellos hablaron. Se o verbo, por acaso, terminasse em ER, a gente ia fazer o quê? Ia tirar o ER, e se terminasse em IR, a gente ia tirar o IR do verbo, o que sobrasse ficava assim, ó, o radical. Aí a gente pegava e acrescentava essas terminações aqui, que servem tanto para o ER quanto para o IR. Então, eu conjugaria, por exemplo, aqui, yo comí, tú bebiste, ella, usted vendió, nosotros abrimos, vosotros partisteis, ellos salieron. Então, isso aqui são os verbos regulares, não tem muito o que se fazer, é uma coisa muito simples. Mas, agora a gente vai ter que dar um destaque para os verbos irregulares. Como a gente sabe, o verbo irregular é aquele que apresenta um radical diferente, né, quando a gente conjuga. Então, os verbos no pretérito indefinido que são irregulares, eles vão apresentar características especiais que são essas. Vejam só. Claro, existem outros verbos irregulares, mas esses aqui são os mais usados, os principais, tá certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o verbo andar. O radical dele, se eu fosse fazer como se fosse irregular, eu tiraria o AR e ficaria ande. Mas, na verdade, na hora de conjugar, ele não fica com o radical ande, ele fica com o radical anduve. Então, o que é que acontece? Eu tenho que aprender esses radicais aqui irregulares para esses verbos, tá certo? Por exemplo, se eu fosse conjugar o verbo andar, que termina em AR, então eu usaria a seguinte terminação. Essas terminações aqui, elas servem tanto para o AR, quanto para o ER, quanto para o IR. Diferentemente do regular, que a gente tinha uma terminação para AR e outra para ER e IR, nesse caso aqui é uma só, para todos esses verbos aqui. Para todos esses verbos, a gente usa essas terminações. Então, se eu fosse conjugar, por exemplo, o verbo andar, eu conjugaria assim, ó. Yo anduve, ó, peguei o anduve e botei o Então, yo anduve, tú anduviste, él anduvo. Nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Vamos ver o seguinte, eu vou conjugar para vocês
pelo menos um verbo que termina em AR, um verbo que termina em ER e um verbo que termina em IR, para ficar mais simples e fácil para a gente entender, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui o verbo estar, que termina em AR. A gente percebe que o verbo estar, o radical irregular dele é estube, né? Inclusive eu destaquei aqui de azul e de vermelho as terminações, certo? Aqui de azul o radical e de vermelho as terminações. Então vai ficar, ó, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Se o verbo fosse, por exemplo, o verbo poder, então você percebe que o verbo poder, o radical dele aqui, ó, é pude. Então, yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron, né? Se o verbo fosse, por exemplo, venir, que termina em IR, né? Então, a gente faria, ó, venir, ele está aqui. Então, o radical irregular dele é vim, né? Vim. Então, yo vine, tú viniste, él vino. Nosotros vinimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron. Certo? Agora, vocês vão perceber o seguinte. Por que é que eu coloquei aqui e aqui asteriscos e também coloquei asterisco aqui? Na verdade, faltou aqui no decir e no traer, né? Eu esqueci de colocar, mas era também asterisco aqui e aqui, certo? Então, o que é que acontece? Com o verbo a ser, prestem bastante atenção, a gente vê que o radical é o quê? H e C. No entanto, aqui, ó, na terceira pessoa do singular, no ele, ela ou usted, a gente não vai usar esse H e C. Não vai usar, a gente vai usar H e Z, para que permaneça o mesmo fonema, tá certo? Então, veja como é que eu conjugo o verbo a ser. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Percebam que aqui, ó, tem um Z, ok? Então, hizo. O resto, eu vou conjugar com o H e C. Hicimos, hicisteis, hicieron. Então, o verbo a ser ele tem uma diferença a mais aqui na terceira pessoa do singular, porque eu troco aquele C por Z, ok? E eu destaquei também aqui na terceira do plural, na terceira pessoa do plural, eu coloquei um asterisco aqui em vez de ieron, eu coloquei eron com asterisco. Por quê? Com o verbo descer e com o verbo traer, esses dois verbos aqui eles vão apresentar essa modificação, que na terceira pessoa do plural eu não vou usar ieron, eu vou usar eron, sem o i, ok? Sem o i. Vejam, por exemplo, aqui o verbo decir. Yo dije, tú dijiste, él dijo. Nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Vejam que não é dijeron, não tem o i, é só eron, dijeron. A mesma coisa vai acontecer com o verbo traer. Quando eu for conjugar o verbo traer, yo traje, tú trajiste, él trajo. Nosotros trajimos, vosotros trajisteis. Quando chega aqui no ellos, na terceira pessoa do plural, vejam que é eron e não ieron, certo? Sem o i, trajeron. Bem, pessoal, o pretérito indefinido é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo. Se puder, sigam o canal, deem um gostei aí no vídeo, que me ajuda bastante, tá certo? Eu posso, através disso, perceber que vocês estão assistindo e aí eu produzo mais vídeos para que a gente possa aprender mais sobre a gramática de espanhol. Grande abraço, pessoal. Falou!